Boa tarde a todos, obrigado. Obrigado a todos da banca também. É um prazer estarmos hoje aqui falando um pouco sobre a parte de peneiramento. Muitas vezes até deixado um pouco de lado dentro da nossa mineração, mas de algo sumamente importante. Para falar um pouco de destravar o peneiramento, nós temos que falar um pouco sobre o que é a Polydec. A Polydec é uma empresa americana com mais de 50 anos no mercado, principalmente voltada às soluções de peneiramento. Mas não simplesmente trazer a solução. Nós trazemos exatamente uma maneira de servir e cuidar do nosso cliente. Né? A Polydec é uma empresa cristã que todos os atos são exatamente para honrar a Deus e trazer esse cuidado para o nosso cliente, para que o nosso cliente tenha exatamente a lucratividade necessária para que ele possa gerar empregos, gerar receita, enfim, trazer todas as melhorias. E como que a gente faz isso no nosso dia a dia? A gente trabalha com todas as áreas dentro da mineração. Então, vamos trabalhar com a área de manutenção, operação, processos, enfim, todas elas em conjunto para que nós entendamos e descobrimos qual o real gargalo que ela está tendo naquele momento. E com esse gargalo, entender exatamente a necessidade e trazer os benefícios que nós, através da nossa expertise, dos nossos produtos ou de simulações, enfim, de todos o corpo técnico da Polydec, para que esse gargalo, essa dificuldade seja ultrapassada. E falando exatamente nisso, falando de destravamento de gargalo, é o nosso tema de hoje. E para trazer isso, nada mais que um case de sucesso que a gente fez, né, e está implementado na Valorec. A Valorec é uma empresa de mineração aqui de minério de ferro, muito próxima aqui, a mina de Pau Branco, tá? Onde a gente tem duas unidades, duas ITMs, né, de tratamento de minério, sendo que a unidade 2, ela foi baseada em 800 toneladas por hora, base seca, tá? Ela tem um peneiramento teoricamente simples, tá? Mas desde que foi concebida, ela não conseguia chegar exatamente até a sua plenitude e principalmente na sua demanda necessária para o moinho e principalmente para o produto final. Então, quando nós começamos a fazer esse trabalho junto com a Valorec, nós encontramos exatamente alguns gargalos, algumas questões práticas que estavam acontecendo. Primeiramente, o peneiramento secundário, ele tinha uma estratificação ineficiente. A questão não era somente da peneira, mas o que estava sendo utilizado na peneira e como que estava sendo. O material que estava ocorrendo, o minério, havia um entupimento por niessais. Além disso, havia uma segregação de finos. Os finos passavam diretamente para o próximo circuito, que era o moinho. Ou seja, aquele material que deveria ser um produto final, ele estava indo para uma carga circulante ou ele estava indo junto com o seu oversize. E isso era prejudicial às próximas linhas. Além de tudo, havia uma baixa vida útil do próprio durabilidade das telas utilizadas, que era menor de 30 dias. E com esses detalhes, a gente tinha exatamente uma taxa de alimentação baixa, um volume baixo, e você tinha um P80 ineficiente e o F80 que vai para o moinho não era correspondente, não, era insatisfatório. Aqui é um pouco como era a peneira antes na ITM2. Então, vocês podem observar as telas, tanto no primeiro deck, onde você tem uma quebra excessiva, e no segundo deck você tinha uma altura de camada não compatível exatamente com o segundo deck, exatamente aquela estratificação de finos sendo verificada. Com isso, o que acontecia com as próximas linhas? Né? E a gente está falando do moinho. Você tinha um passante em 5.3, não era condizente à especificação que eles necessitavam, e isso gerava um impacto. Qual esse impacto era dentro da mina? Primeiro, desgastes prematuros dos corpos moedores. A gente está falando de desgaste de revestimento dentro do moinho. Né?
a gente está falando também da própria operação de moinho não era condizente. E, ao mesmo tempo, também a questão de granulometria. Você tinha picos maiores do que a especificação aceitava. E isso é todo um retrabalho feito dentro da própria mineração. Nós estudamos, verificamos quais as melhores soluções dentro do que nós tínhamos de produto e pudemos ofertar 2 tipos de telas diferentes, não somente na questão de aberturas, né? Abertura quadrada, abertura retangular, mas também em tipos de borrachas diferentes, onde nós temos uma borracha para o primeiro deck desenvolvida para minério de ferro e uma borracha para o segundo deck flexível, exatamente para não ter entupimento por near size. Mas o que mais nos aproximou de ser parceiro da Valorec e o que mais nos aproxima de ser parceiro de outras minerações são as premissas que a Polydec coloca para o seu cliente. E é exatamente a questão de pagamento contra resultado. Nós acreditamos no produto, nós acreditamos no que a gente vai trazer para o nosso cliente final. Então, nós baseamos em cima dos nossos KPIs, baseados em melhoria de estratificação, redução do entupimento por near size, aumento de vida útil, nós estávamos abaixo de 30 dias, então nós estipulamos pelo menos 120 dias, ou seja, a gente está falando de 4 vezes mais de tempo de durabilidade dentro de uma peneira vibratória. E trazer também uma questão de valor agregado. Quando a gente fala de mineração, de beneficiamento, a gente não está somente falando o valor exato da durabilidade, de produção, mas a gente está falando do valor agregado que nós podemos trazer à mina, quer seja direta ou indiretamente. E isso vai ser exatamente esse valor agregado, vai estar contribuindo para uma redução no custo das próprias telas, do emprego das telas, e o custo por tonelagem, que esse é o mais importante dentro da mineração. E dentro dessa maneira que nós trabalhamos com 3 garantias explícitas. O que são essas garantias explícitas? Elas são garantias feitas não somente em contratos, está no nosso site, está em toda a palavra de qualquer pessoa da Polydec. Menor custo por tonelada, maior durabilidade e especificação do produto. Caso uma dessas 3 premissas ou garantias não ocorram, o cliente final não paga pela tela em uso. Ou seja, é uma garantia que a gente acredita no nosso produto e vai ter sucesso com ele. Após a solução e aplicação, né, vocês podem dar uma olhada exatamente, primeiro, a questão de durabilidade, principalmente no primeiro deck. E no segundo deck, você acaba não tendo o entupimento, que essa era uma das premissas. E aí você tem os resultados obtidos. Melhor estratificação, melhor eficiência de peneiramento, não entupimento por near size, ou seja, a gente chegou a quase 0 de entupimento, aumento de taxa de alimentação da planta seca, vocês vão ver após esse quadro a validação disso, e o aumento de vida útil das telas. Esse aumento chegou no segundo deck para 210 dias, versus 25, e 300 dias. Ou seja, basicamente quase 1 ano sem trocar tela dentro de uma mineração. Para muitos falam que isso é impossível. Não, isso não é impossível. Isso é só uma maneira diferente de fazer o estudo e aplicar a tela correta no ambiente correto. E aí você tem uma classificação granulométrica. Com todos esses dados, a gente vai ter o relatório final, que isso nos importa. Isso mostra o ponto de melhoria dentro do nosso cliente, através dos indicadores. A situação antes, 478 toneladas por hora, e pós 740, muito próximo de projeto. E a gente está trabalhando exatamente para chegar nos 800. Com relação à granulometria, ela não estava sendo... A gente não conseguia chegar em valores positivos para a mineração, principalmente para o moinho. E após a utilização desse tipo de telas, a gente conseguiu. E uma das questões que a gente coloca sempre é a questão do valor econômico, né? E como que a gente consegue validar isso economicamente? Através da durabilidade. Essa é uma das armas. Não somente a produção
mas também a durabilidade de nossas telas. A gente teve um primeiro demonstrativo de telas junto a um concorrente que estava lá. Esse concorrente tinha um preço, né, e o nosso preço unitário era maior. Mas isso não nos desafiou, porque a gente já sabia do nosso produto. E quando nós conseguimos ter a primeira medição, ou seja, o primeiro desgaste aparente das nossas telas, a gente estava falando depois de 97 dias. Ou seja, o cliente passou mais de 3 meses sem qualquer ponto de desgaste. E a gente teve, nesse momento, já uma redução de 28%. Quando a gente fez a segunda validação, que a gente está falando de 180 dias, 6 meses, a gente conseguiu já uma redução no custo de telas em torno de 61%. É um valor extremamente alto. E aí esse valor econômico vai ter um impacto final, não somente na linha produtiva, mas também em custos diretos e indiretos. Primeiro, tivemos um aumento de produtividade em mais de 55%. Tivemos um aumento de durabilidade das telas de no mínimo de 7 meses, se considerando somente o segundo deck, e mais de 10 vezes considerando o primeiro deck. Uma redução de custo de 67%, isso empregado não somente na manutenção, mas também na questão junto a suprimentos. Tivemos uma melhoria do F80 no moinho, redução da desgaste prematuro dos revestimentos. E aí vem um comparativo indireto que a gente sempre deixa passar, mas é algo que vale a pena. Com a adoção das nossas telas nesse projeto, o nosso antigo competidor, ele gerava 87 horas de improdutivas para troca de telas dentro da linha. Isso gerava uma perda de 60 mil toneladas, né, que poderiam ser produzidas. Com o advento das nossas telas, nós passamos somente para 6 horas, exatamente o tempo de colocação das telas. E essas 6 horas representam a 4.200 horas. Como esse projeto já está na segunda tomada, ou seja, nossas telas já estão replicadas, nós conseguimos melhorar, ou seja, trazer dessa improdutividade de perda, trazer um ganho de 56 mil toneladas ano dentro da mineração. Uma recuperação da metalúrgica da Valorec em torno de 32% no moinho, a gente está falando de 18 mil toneladas de produto final. Esses números são números que nos aplicam todos os dias, não somente a esse case da Valorec, mas também a outros cases que estamos em várias minerações. Então, aqui, a nossa ideia é deixar um recado para todos que estão aqui, de empregar telas, empregar melhores soluções e olhar o peneiramento dentro para que vocês tenham exatamente saber que há um potencial muito grande e a gente pode auxiliá-los no seu dia a dia. Muito obrigado.